Aleluia. Estamos aí mais um dia, né? Entrando aí no quarto dia, já da terceira semana. Glória a Deus, louvado seja o Senhor por isso. Estamos no 18º dia da contagem do homem. Estamos avançando, né? Estamos crescendo aí no Senhor. Hoje eu quero dar início a esse tempo declarando a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia comigo em Salmo 119. Salmo 119, aleluia. Salmo 119, a partir do versículo 57. Aleluia. Acharam? Salmo 119, a partir do versículo 57. A palavra do Senhor nos diz assim: Adonai, digo que minha obrigação é observar as tuas palavras. Imploro teu favor com todo o meu coração. Mostra piedade a mim com cumprimento à tua promessa. Considero meus caminhos e volto meus pés para a tua instrução. Eu me apresso, não me demoro em observar as tuas leis, mesmo quando as cordas dos ímpios estão ao meu redor. Não me esqueço da tua lei. À meia-noite levanto-me para te render graças, por causa dos teus justos mandamentos. Sou amigo de todos que te temem, daqueles que observam os teus preceitos. A terra, Adonai, está cheia da tua graça. Ensina-me as tuas leis. Tu tens tratado bem o teu servo, Adonai, em cumprimento à tua palavra. Ensina-me o bom juízo e o conhecimento, porque confio em tuas leis. Antes de ser humilhado, eu estava de, eu costumava desviar-me, mas agora observo tua palavra. Tu és bom e fazes o bem. Ensina-me as tuas leis. Os arrogantes acumulam, mas eu guardo os teus preceitos de todo o coração. O coração deles é grosso e gordo, mas eu me deleito na tua Torá. Foi bom para mim ter sido humilhado, para que aprendesse as tuas leis. A Torá, a Torá que decretaste significa mais para mim que uma fortuna de ouro ou prata. Tuas mãos me fizeram e me formaram. Dai-me entendimento para que eu possa aprender as tuas leis. Aqueles que te temem regozijam-se ao me ver, porque ponho minha esperança em em tua palavra. Eu sei, Adonai, que os teus mandamentos são justos, que mesmo quando me humilhas, tu és fiel. Que a tua graça me conforte. Em cumprimento à tua promessa, feita ao teu servo, mostra-me piedade e viverei. Pois a tua Torá é meu deleite. Que os arrogantes sejam envergonhados, porque me prejudicaram com mentiras. Quanto a mim, meditarei nos teus preceitos. Que aqueles que te temem se voltem para mim, juntamente com os que conhecem a tua instrução.
o meu coração seja puro em tuas leis, para que eu não seja envergonhado. Pai, nós te rendemos graças nessa manhã. Nós estamos aqui, Senhor, em mais esse dia, nesse tempo, Senhor, onde nós estamos percorrendo, Pai, a contagem do homem. Pai, nós queremos colocar o nosso coração, prostrar o nosso coração diante da tua presença. Senhor, essa semana estamos aprendendo com o Senhor a respeito da Shalom e do entendimento. Pai, o espírito de entendimento do Senhor e a paz, a Shalom do Senhor, que excede todo entendimento. Pai, eu quero declarar nessa manhã, juntamente com as minhas irmãs, toca, Senhor, o nosso entendimento. Pai, aumenta a capacidade, Pai, de entender a tua vontade, a tua palavra, os teus preceitos, os teus mandamentos. Pai, em nome de Jesus, nós temos sim o intelecto humano, mas, Pai, nós queremos ter a mente do Senhor. Queremos, Senhor, em nome de Cristo Jesus, ter a nossa mente moldada, ter a nossa mente, Senhor, em nome de Jesus, ter a nossa mente, Senhor, purificada, mas também, Pai, a nossa mente alinhada, Pai, com a tua palavra, com a tua lei. Pai, nós queremos, em nome de Cristo Jesus, declarar diante do Senhor, ó Pai, que nesse processo em que o Senhor tem nos conduzido aqui nesses dias, o Senhor, Pai, tem ministrado o nosso espírito, o nosso coração. O Senhor, Pai, com a sua multiforme graça, Pai, de nos ensinar. O Senhor, Pai, com o seu jeito de nos ensinar. O Senhor tem nos mostrado. O Senhor, Pai, tem revelado o nosso coração, o nosso interior diante de nós mesmos, mas também o Senhor tem, Pai, se revelado a nós. O Senhor tem, Pai, se revelado a nós dia após dia. O Senhor, Pai, tem trago ao nosso entendimento, Pai, a certeza de que os teus pensamentos ao nosso respeito são de paz. O Senhor tem trago, Senhor, de modo, Senhor, tão claro, Pai, que a tua vontade sobre nós, ela é perfeita e não a nós. Então, Pai, existem coisas ainda dentro de nós que precisam ser, Pai, alteradas, que precisam ser tratadas, que raízes que precisam ser arrancadas, Pai. Mas clamamos ao Senhor por isso. Comece, Pai, pela nossa mente. Pai, hoje nós colocamos diante do Senhor a nossa mente. Senhor, em nome de Jesus, tudo aquilo, Pai, que é engano, tudo aquilo que é mentira, Senhor. Tudo aquilo que é distorção, Senhor, da verdade do Senhor ao nosso respeito. Senhor, todas as nossas, os nossos medos e dificuldades, todas as fortalezas que foram edificadas, Senhor, na nossa mentalidade, declarando, Senhor, que não podíamos ou que somos improváveis, Senhor, tantos rótulos e tantos títulos nós recebemos. Mas hoje, Pai, nós declaramos em nome de Jesus que nós purificamos a nossa mente com a Tua palavra. A Tua palavra diz que somos limpos pela Tua palavra. Senhor, por isso, no dia de hoje, eu clamo a Ti, Senhor, que a tua palavra possa vir limpando, lavando, Senhor, o nosso interior. Que possamos, Senhor, em nome de Jesus, ter uma mente transformada, uma mente renovada, ao padrão, Senhor, original no qual o Senhor nos criou. Pai, sim, temos uma história. Temos, Senhor, em nome de Jesus, um processo, Pai, em que passamos. Pai, só não nos permita a partir daqui sem a tua presença. Pai, em nome de Cristo Jesus, porque é impossível o homem ser transformado por si só. É impossível o homem se arrepender, Pai, por si só. Por isso hoje, Pai, nós clamamos a Ti. Não nos deixe, Senhor, partir daqui sem a Tua presença, pois é o Senhor, Pai, que vai trazer sobre o nosso entendimento o que precisa ser transformado. Podemos ficar aqui, Pai, 1 ano ou mais. Se a Tua presença, Pai, não estiver, nada acontece, nada muda.
Então, Pai, em nome de Cristo Jesus, nós clamamos ao Senhor com toda a força do nosso interior. Pai, trabalha, Senhor, em nossa mentalidade. Pai, em nome de Cristo Jesus, que todas as fortalezas religiosas, todas as fortalezas emocionais, todas as fortalezas, Senhor, espirituais que se levantaram em nossa mentalidade. Senhor, em nome de Jesus, que assim como Josué, junto, Pai, com os israelitas, com um grito, mas antes, Pai, do grito veio a obediência. Nós possamos, Senhor, ser obedientes ao ouvir a Tua voz. E com um grito, Senhor, ruir as muralhas da nossa mentalidade, que ainda nos impede de conhecer o Senhor com mais profundidade. Então, Pai, nessa manhã, nós nos consagramos a Ti, colocamos, Pai, a nossa vida diante do Teu altar. Pedimos ao Senhor, fale conosco nessa noite, nessa manhã, em nome de Yeshua. Amém, amém e amém. Amém, queridos? Que o Eterno abençoe a vida de vocês, que seja um dia abençoado, um dia profético, em nome de Cristo Jesus. Bom, deixa eu só pegar aqui a referência. Abra sua Bíblia comigo em Colossenses. Colossenses, capítulo 3. Está aqui também. Colossenses, capítulo 3. Bom, antes da gente ler, eu quero, né, que nós possamos ter essa compreensão. Nós estamos hoje, né, dentro da contagem, nós já estamos no 18º dia da contagem do homem. E como eu tenho falado, né, no sábado, o Senhor, Ele nos agraciou de uma maneira tão intensa, né, com a presença dEle na nossa contagem do homem. E ali na compreensão profética do mês, quanta revelação o Senhor trouxe ao nosso coração com relação àquilo que estava no coração dele para essa temporada, né? O Senhor veio trazendo apontamentos, estratégias, e estamos agora nessa semana trabalhando aí, aprendendo, falando sobre o fruto do Espírito, que é a Shalom, que é a paz, e estamos também falando sobre ali, peraí, gente, falando sobre a, o espírito de entendimento do Senhor. Por quê, queridos? Às vezes nós até sabemos o que é paz, a gente fala sobre paz, a gente fala sobre ter uma mente alinhada com a mente de Cristo, porque às vezes a gente, de tanto ouvir, a gente passa a repetir, né? Mas o que vai trazer essa diferença para nós é o quanto nós estamos vivendo isso. Então, veio ao meu coração o texto de Colossenses e depois nós vamos partir para um outro texto, mas acompanha comigo aí, Colossenses capítulo 3, a partir do versículo 12. Colossenses 3, a partir do versículo 12. A palavra do Senhor nos diz assim: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de sentimentos de compaixão, bondade, humildade, delicadeza e paciência. Suportem-se uns aos outros. E se alguém tiver uma queixa contra uma pessoa, perdoa. De fato, como o Senhor lhes ordenou. Dessa forma, vocês devem perdoar.
Acima de tudo isso, porém, revistam-se do amor, que une todas as coisas com perfeição, e que a Shalom procedente do Messias seja quem tome as decisões de seu coração. Porque vocês foram chamados para integrar o corpo indiviso do Messias. E sejam agradecidos que a palavra do Messias viva em vocês, com toda a sua riqueza, à medida que ensinam e aconselham uns aos outros com toda a sabedoria, cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus no seu coração. Isto é, tudo o que fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor, dando graças por meio dele a Deus, o Pai. Olha o que Paulo está nos ensinando aqui nesta manhã. Eu ia começar a partir do versículo 15, mas eu gosto de começar um pouquinho antes para a gente entender o contexto, né? Mas Paulo, ele está dizendo que nós somos escolhidos pelo Senhor. Deus nos escolheu. Ele nos separou, ele nos santificou, ele nos atraiu para ele. E Paulo, ele está dizendo assim, olha, portanto, como um povo escolhido de Deus, santo, aqui há uma ação que precisamos fazer. Revistam-se. Veja que Paulo, ele está trazendo algo aqui, queridos, que é muito interessante. Olha o que ele vai dizer aqui, ó. Ele está dizendo, cadê? Revistam-se de sentimentos. Na minha versão está sentimentos, na versão de vocês é outra palavra? Deixa eu pegar aqui outra versão. Colossenses 3:12, só um minutinho. Revestir, ó, tô lendo na versão, a Bíblia Sagrada. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos, amados. Aqui já não usa a palavra, né? Sentimento, mas na judaica ele vai trazer esse apontamento. Olha isso. Revistam-se de sentimentos de compaixão, bondade, humildade, delicadeza e paciência. Isso aqui são características do fruto do Espírito. Mas Paulo ele está dizendo aqui, olha, que o nosso sentimento, ele precisa, querido, ser tomado por esse sentimento, ou seja, nossa alma, ela precisa ser tomada de tais sentimentos. Então, quem que vai produzir isso em nós? Queridos, é claro, o Espírito Santo, ele vai nos trazer compreensão, ele vai nos trazer entendimento, ele vai nos trazer arrependimento. Mas o que Paulo está dizendo aqui é: tome uma decisão de revertir o seu coração, os seus sentimentos dentro daquilo que está alinhado com o sentimento que está no coração de Deus. Compaixão é uma característica do coração de Deus? Sim ou não? Sim. Ele está dizendo sobre a bondade. Bondade é uma característica de Deus? Sim. Humildade é uma característica de Deus? Sim. O que Paulo está dizendo é: olha, mesmo vocês entendendo aqui, você precisa de entender que vocês são escolhidos, mas não apenas entender. Vocês precisam. O que é o sentimento? É aquilo que eu sinto. Mas se eu sinto, como que eu vou. O que que vai acontecer em mim? Eu vou reagir com aquilo que eu sinto. Se eu sinto raiva, eu reajo sobre a raiva. Se eu sinto alegria, eu reajo com alegria. Se eu sinto compaixão, eu vou reagir com compaixão. Mas Paulo está dizendo, olha, alinhe o sentimento de vocês junto àquilo que está o coração do Senhor. E isso aqui, queridos, é fruto. Primeiro, Paulo ele está trazendo a compreensão. Vocês foram escolhidos. Então, se vocês foram escolhidos, que o coração de vocês produza o mesmo fruto que há no coração de Deus. E ele está dizendo, olha, suportem-se uns aos outros. E se alguém tiver alguma queixa contra uma pessoa, perdoe. Por que que muitas das vezes a gente permanece
cativo naquilo que já deveríamos ter abandonado. Porque sabe o que a gente faz? As coisas acontecem conosco, situações vão acontecendo com a gente, e o que a gente vai fazendo? A gente vai engolindo aquilo, a gente vai alimentando aquilo. E a gente vai fazendo do nosso coração que é uma gaveta. Aí, por exemplo, a pessoa foi lá, olhou torto para Marilene. Aí, o que a mente logo faz? Eu não gosto de você, não. Olha como é que ela tá te olhando. Aí, às vezes, nem é aquela situação, mas sabe o que está acontecendo? A alma começa a ditar para nós aquilo que ela acha que ela processou a partir de uma dor que ela já tinha no passado, que ela já tinha vivido. Ela começa a processar toda aquela situação a partir da dor que ela viveu. Então, por isso, né, eu já citei esse texto aqui outras vezes e cito de novo, por isso o Salmo 103 vai dizer assim, olha, bendiz a minha alma ao Senhor. Porque a palavra bendiz ali é sujeite-se ao Senhor. É seja subjugada, se prostre diante do Senhor. Por quê? Porque, queridos, muitas situações que estamos vivendo hoje, às vezes, uma pequena situação, uma pequena fração, ela se torna gatilho para ativar dores do nosso passado. E a gente continua vivendo esse looping, né, anual, temporal, esse looping de ciclos. Por quê? Porque nós não trazemos para a nossa mentalidade que já recebe tanto de Deus, já recebe tanto de Cristo, a gente não processa aquilo conforme a mente de Cristo. É por isso que eu tenho falado, sábado eu citei muito isso. Você precisa de se encontrar na palavra. Você precisa de se ver como Deus te vê. Porque senão você vai passar, queridos, você pode achar o melhor psiquiatra, o melhor terapeuta, o melhor psicólogo do planeta. Você pode. Você pode tomar medicação, né? Tem pessoas que fazem uso de medicação, você pode tomar a melhor medicação para a sua mente. Se ela não é transformada em Cristo, queridos, você vai entrar, você vai investir dinheiro, você vai investir tempo, e aquilo não irá obter o resultado que você gostaria que obtesse. Por quê? Aí, daqui a pouco eu te respondo o porquê disso. Só vou fechar aqui. Olha o que Paulo ele vai dizer. Guarda isso aí. Por quê? Olha isso. Suportem-se uns aos outros, perdoem, de fato, como o Senhor lhes perdoou. Dessa forma vocês devem perdoar. Ele está lembrando, olha, não se esqueça que vocês foram perdoados. Então perdoe. Porque se você recebeu, agora você pode dar. Isso é um código. Ninguém dá o que não tem. Ele está dizendo, vocês receberam perdão. Então agora perdoe. E esse perdão aqui não é sentimento. Ai, eu sinto que eu já perdoei. Sabe quando eu sei que eu perdoei? É quando eu consigo orar pelo outro que me feriu. É quando eu consigo amar o outro que me feriu. É quando eu consigo olhar para o outro que me feriu e não sentir dor e não me lembrar do que ele fez comigo. Então, preste bem atenção. Ele vai dizer no versículo 14: acima de tudo isso, porém, revistam-se de amor. Olha aqui, voltando à primeira palavra da nossa contagem do homem, né? Se não tiver amor, eu sou como um sino que retine. Revistam-se de amor. Sabe por que que nós precisamos de revestir de amor? Ele libera duas vestimentas aqui, né, Paulo? Ele está dizendo, ele primeiro diz, do sentimento de compaixão, bondade, humildade, delicadeza e paciência, mas acima de tudo isso, revistam-se de amor. Sabe por quê? Porque é o amor que provoca em nós a transformação que precisamos ter. Porque Deus amou. Esse amor, ele é o que une todas as coisas com perfeição. Versículo 15. E que a Shalom, que a Shalom procedente do Messias, olha isso, seja quem tome a decisão de seu coração. Então, calma. Aqui tem um caminho. Eu sempre digo, a gente tem que olhar
os detalhes da palavra. Aqui tem um caminho. Primeiro, ele está falando sobre você entender que você foi escolhido. Olha se não é um percurso tanto externo como interno. Entendam que vocês foram escolhidos, revistam-se de bons sentimentos, que é equiparado àquilo que está no coração do Pai. Ele está dizendo suporte e perdoe, suporte, perdoe de forma genuína, revistam-se de amor, para quê? Para que, quando vocês entenderem esse processo, então não será seus impulsos, as suas dores, não será suas mazelas, não será aquilo que está te fazendo sofrer quem tomará as decisões, mas é a Shalom do Senhor, que excede todo o entendimento. E aqui eu quero entrar em um ponto, eu não me esqueci do porquê, tá? Nós vamos lá no porquê. Deixa eu só pegar um negócio aqui. Olha que interessante isso aqui. A palavra shalom, às vezes a gente pensa que quando a gente fala assim, shalom, shalom, a gente está declarando só a paz do Senhor, né? Paz do Senhor, esteja em paz. Mas olha, por que que Paulo, por isso que eu gosto de pesquisar as palavras minuciosamente, quando Paulo ele vai dizer assim, ó, que a shalom procedente do Messias seja o que tome a decisão do seu coração, sabe o que significa a palavra shalom? É uma lista de significados. Olha isso. Quando Paulo ele está dizendo que a shalom do Senhor, procedente do Messias, tome a decisão do seu coração, ele está dizendo, olha, por que que é a shalom? Porque a shalom te faz completo. Olha os significados da palavra shalom. Ela te faz completo. Shalom significa saúde. Shalom significa bem-estar, paz, totalidade, segurança, prosperidade, sossego, tranquilidade, contentamento. Olha isso. Depois eu vou mandar essa listinha para vocês. Ela também vai dizer, é referindo-se às relações humanas com Deus, especialmente no relacionamento proveniente da aliança de paz. Shalom é estar em aliança, estar em paz, estar completo, estar sadio, estar terminado, estar concluído. Olha isso. Estar intacto, estar seguro, tornar-se pleno, bom, fazer compensação, reparar, pagar e ser retribuído. Sabe o que que Paulo está dizendo? Sabe por que que a Shalom, que procede do Messias, é que vai tomar as decisões do nosso coração? Porque quando eu entendo isso aqui, eu cheguei num nível de plenitude em Deus. Então, o que me governa não é o que minhas dores entendeu e não é o que minha alma entendeu. E a partir daquilo que a minha alma ferida entendeu. Não. É o que eu entendi a partir do meu espírito ligado ao sentimento de Deus, ao meu respeito e a respeito do meu próximo. Queridos, isso aqui é muito profundo. É por isso que nós precisamos de entender, de buscar no Senhor o espírito de entendimento. Veja, o espírito do Senhor, o espírito de sabedoria e o espírito de entendimento. Estamos falando hoje do entendimento, mas já percorremos esses dois anteriores. Porque o Espírito do Senhor governa. E se o Espírito do Senhor governa, o que que ele vai fazer? Ele vai me dar sabedoria para que eu possa permanecer, para que eu possa prosseguir.
Mas acima disso, ele vai trazer para o meu interior, para o nosso interior, entendimento. Por que que eu vivo isso? Por que que eu preciso? Quando eu pego, por exemplo, esse texto de Colossenses capítulo 3, o que que eu preciso de ter como compreensão aqui? Primeiro, que eu fui escolhido pelo Senhor, e isso muda tudo. Isso muda tudo que eu sou, tudo que eu tenho, tudo que eu penso, tudo que eu adquiri. Isso tem que mudar a minha mentalidade. Isso tem que quebrar fortalezas na minha mente. Eu fui escolhido pelo Senhor. E eu não fui escolhido pelo Senhor porque eu sou bom ou porque eu sofri demais na minha vida, não. Eu fui escolhido por Ele antes da fundação do mundo. Ele já tinha um plano perfeito para me restaurar a comunhão. E o que Deus está nos ensinando aqui nessa manhã, para isso, queridos, quando você entende isso, você não vai se vestir das suas antigas vestes. Você não vai se vestir do seu passado, você não vai se vestir daquilo que te causou danos. Isso não é quem você é, isso é o que aconteceu com você. Mas o Senhor está dizendo, no modo processual, eu estou tratando o coração de vocês, produzindo em vocês aquilo que outrora vocês não tinham, ou seja, bons sentimentos. Bons sentimentos, mas não é no sentido de emoção, no sentido de, ai, porque hoje eu estou bem, eu sinto compaixão. Não, é estar pleno no Senhor. E por que que ele vai falar isso? Por que que ele vai trazer isso para nós? Agora, vamos lá em Romanos, capítulo 12. Romanos 12, a partir do versículo 1. Agora, por quê? Como que eu me revisto desses sentimentos? Desse coração tratável que Paulo está nos ensinando aqui. E, queridos, se você gosta de ler a palavra de Deus, você sabe quem foi Paulo para escrever isso aqui, né? Um homem que perseguia os seus irmãos e ainda matava. E o que ele está trazendo aqui é que depois que ele encontrou com Cristo, tudo nele mudou. Você pega Paulo antes de Atos 9 e depois você pega Paulo depois de Atos 9. Você vai ver ali o que é uma vida que é transformada por Cristo. Olha para você ver em Romanos 12, versículo 1. Eu os exorto, portanto, irmãos, tendo em vista as misericórdias de Deus, que se ofereçam sacrifícios vivos e separado para Deus. Isto irá guardá-lo, pois é a adoração do templo lógica de vocês. A versão judaica ela é diferente, né? Mas vai falar sobre o culto racional. Ou seja, Deus não toma a sua razão, nem o seu entendimento, para que você adore. Ele não te faz entrar num êxtase, como muitos produzem aí, né? Nas religiões pagãs, para que você adore ele. Não. Sabe o que que ele está falando? Que isso seja de livre e espontânea vontade. Que você se entregue, você seja o sacrifício. Mas não é morto, é vivo, diante do altar do Senhor. Essa aqui é o modelo que eu me revisto de todos aqueles sentimentos de Colossenses. Por quê? Porque quando eu me rendo ao altar do Senhor, eu estou dizendo, eu estou disponível, disposto, prostrado, eu estou rendido aos teus planos ao meu respeito, aos teus pensamentos ao meu respeito, aos teus sentimentos ao meu respeito. E quando, queridos, quanto mais eu me rendo diante do Senhor, mais do coração dele é produzido no meu coração. Sabe por quê? Porque você se torna aquilo que você adora. Se você edifica um altar para suas dores e se prostra diante dela, você se tornará como ela. É isso que vai governar o seu dia. É isso que vai governar a sua vida. Por quê? Porque você se torna semelhante, ou seja, você já parou para pensar que talvez existem situações aí que você já deveria ter avançado, mas porque você decidiu edificar um altar e permanecer adorando,
aquilo que você não teve, ou aquilo que fizeram com você, é que você não consegue avançar. Já parou para pensar nisso? Às vezes a gente pensa assim, eu preciso quebrar os altares que foram erguidos de idolatria, de feitiçaria e disso e de aquilo. Eu disse isso aqui outro dia. Talvez o altar que o Senhor está nos chamando a quebrar é o altar que nós erguemos para nós mesmos e para aquilo que não me fizeram. É o tanto que eu vou procurando culpado para aquilo que eu estou vivendo ou que eu vivi. Ontem eu estava fazendo a tarefa da escola UIOS, né, escrevendo a carta na terceira pessoa para o meu passado, e o Senhor trouxe algo ao meu espírito. E quando eu escrevia a carta, eu dizia assim, né? Arielle, em toda a sua vida, durante muitos anos da sua vida, eu disse assim, André, você procurou culpados para aquilo que te aconteceu ou para aquilo que você gostaria que tivesse acontecido e não aconteceu. Você procurou aqueles que estavam te devendo. Só que nisso você descobriu que ninguém te deve nada. Ninguém te deve nada, queridos. E nessa busca insaciável da sua alma, você encontrou Cristo. Queridos, quando eu escrevi aquilo ali, eu falei, cara, isso é verdade. E quando nesse percurso da nossa fome emocional você encontra Cristo, eu não estou dizendo que Cristo me devia algo. Eu estou dizendo, sabe a imagem que vem, André? Paulo no caminho de Damasco, sabe? Paulo no caminho de Damasco. Ele estava buscando ali saciar sua sede de vingança. Mas quando ele encontra Cristo, tudo mudou. Eu digo que Deus, ele cega Paulo fisicamente para que Paulo pudesse olhar para dentro dele mesmo, mas que Paulo pudesse ter os seus olhos espirituais abertos. Ele fica cego 3 dias. Isso aí, lutamos a vida inteira por causa disso. Ele fica cego 3 dias. Mas, na verdade, Paulo está tendo um encontro interno com o Espírito. O Espírito está moldando aquilo que é vingança, ira, cólera dentro do interior dele. Essas foram as dores de Paulo. Então, ontem, enquanto eu estava escrevendo, e o Senhor trazendo isso ao meu coração, você perseguiu seus abusadores, você perseguiu seus pais que te rejeitaram, você perseguiu as pessoas que te abandonaram, você perseguiu as pessoas que você achou que ficou te devendo algo. E nessa perseguição desenfreada, aí eu, meditando nisso, você me encontrou. E ali tudo cessou. Ali tudo mudou. E eu disse para mim mesma, né? Como o pastor Cassiano pediu, né? Para mim mesma do passado. Falei, quando você entendeu isso, e aí eu fiquei pensando, falei, cara, isso é o que o espírito de entendimento faz com a gente. Não é entender o porquê eu fui ferida simplesmente. É entender que em toda a minha história, ele estava presente. E tudo que eu vivi não foi nada mais, nada menos do que ele provocando em mim um encontro que mudaria toda a minha vida, que é o encontro com a presença dele. E a partir dali começou um outro processo. Sabe qual foi o processo? O processo de trazer o sentimento de Cristo para dentro de mim. Mais uma vez eu repito, você precisa de se encontrar aqui. Eu compartilhei no sábado, né? Hoje não vou compartilhar de novo, mas eu compartilhei como foi que eu me encontrei aqui. Quando eu me encontrei aqui, foi onde eu comecei a entender, Senhor, de fato, ninguém me deve nada. Muitas coisas foram frutos da minha própria escolha. E claro, eu fui vítima de muitas situações que eu não queria ter vivido. Mas hoje, eu consigo entender, olha o que o espírito de entendimento ele faz. Que tudo isso, cada abuso que eu sofri, o Senhor carregou na sua cruz. Lá nas suas chicotadas que o Senhor tomou, estava lá também.
as minhas dores. O Senhor sofreu muito mais do que eu, porque o Senhor já sabia o que ia acontecer. Mas mesmo assim, o Senhor decidiu permanecer. E quando a gente começa a entender isso a partir do espírito de entendimento, você começa a viver o versículo 2. Primeiro, antes de entrar no versículo 2, quando o espírito de entendimento trabalha isso em você, quando o Senhor vai te trazendo entendimento, não é, Senhor, por quê o Senhor permitiu? É para quê? O que Ele quer provocar em nós a partir da nossa história? E aí, você, no espírito de entendimento, você tem que entender, queridos, que chega uma hora que você precisa de abrir mão disso. Você precisa de fazer do seu passado uma oferta diante do altar do Senhor. Você precisa de deixar tudo diante do altar do Senhor. Sábado eu falei sobre a mulher que se prostra aos pés de Jesus e lava os pés com as lágrimas, enxuga com o cabelo. Sabe o que aquela mulher estava fazendo? Ela estava deixando toda a imundícia dela ali, todas as dores dela ali. E quando ela se levantou daquele chão, aquela mulher não era mais a mesma. Só que sabe o que a gente faz? A gente até sai dos nossos cativeiros. Mas quando o gatilho vem, você volta, você mesmo volta, entra para dentro dele com a chave na mão, você tranca a porta. É porque esse é o único caminho que a sua alma aprendeu a traçar. Mas o dia que você entender que existe outro caminho, ou melhor, o único caminho, a verdade, a vida, o Cristo, você vai entender que você não precisa pegar a rota de fuga de volta para os seus cativeiros. Você precisa de pegar a rota de saída para dentro de Cristo. João, capítulo 9, versículo 10. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, entrará e sairá e encontrará pastagem. Aí acessamos o versículo 2. Nesse processo, sabe o que o Senhor vai fazendo? Em outras palavras, diz aqui, em Romanos 12, 2, na versão judaica completa. Em outras palavras, não se deixe conformar aos padrões deste século. Em vez disso, olha isso, em vez disso, continuem se transformando mediante a renovação da vossa mente, para que saibam o que Deus deseja. E tudo o que Deus deseja, e todos concordarão que o seu desejo é bom, satisfatório, é fadado ao êxito. Olha que fantástico, eu amo essa versão. Por isso digo a cada um de vocês, pela graça que me foi dada, que não exagere nas ideias sobre a sua própria importância. Em vez disso, olha isso, queridos, meu Deus, obrigado, Espírito Santo. Em vez disso, desenvolva uma avaliação sóbria de si mesmos, baseada no padrão dado por Deus a cada um. Isto é, confiança. Uau! Sabe o que Paulo está dizendo? À medida que você sai dos seus cativeiros, que você começa a ter o entendimento de quem você é nele, nessa medida, sabe o que vai acontecer? Vai começar a ser produzido em você uma transformação e uma renovação em sua mente. Só que, querido, sabe por que Paulo está dizendo aqui, faça isso de maneira sóbria? Porque a alma ferida ela é embriagada. A alma ferida ela é embriagada. Ela não consegue ter entendimento. Olha aí, que revelação que o Senhor está nos trazendo aqui. Ela não consegue ter entendimento. Ela até ouve, ou melhor, ela até escuta, mas ela não ouve. Ela até sabe, mas ela não vive. Ela até busca entender, mas isso não muda. Se isso não transforma a mente,
Isso quer dizer que não acessou a profundidade que essa verdade deveria acessar. Então, eu encerro aqui essa palavra de hoje. Engraçado, né? Eu sentei aqui, eu falei, tá, Espírito Santo, e aí, o que que vai ser hoje? Porque até agora o Senhor não me falou nada. E o Espírito Santo vai nos agraciando, né? Com os conselhos dele, com o entendimento dele, né? Ao nosso respeito. Então, sabe qual vai ser a nossa tarefa de hoje? Você vai buscar essa mente transformada e renovada. Você vai fazer de Romanos 12, do 1, deixa eu ver aqui, até que versículo? Do 1 ao 4, do 1 ao 3, do 1 ao 3, isso mesmo. A sua oração. Como que você vai fazer essa oração? Primeiro, Pai, eu decido me entregar como oferta viva diante do teu altar. De verdade. E se no seu coração, querido, você não tem essa certeza, você não vai passar para o próximo versículo enquanto você não ter a certeza no seu espírito que você está se tornando essa entrega. Não tenha pressa. Eu estava falando outro dia com uma pessoa. Eu falei assim: sabe qual que é o nosso problema? É que a gente é muito apressado. A gente quer fazer tudo acelerado. Então, ai, Senhor, eu me entrego a Ti, em nome de Jesus, transforma a minha mente, renova a minha mente, para que eu possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor de maneira sóbria. Amém. Não é assim. Lembra da tarefinha lá de escrever minuciosamente a nossa oração? Queridos, eu ainda continuo batendo nessa tecla. Aqui é outro nível dessa prática. Então, dentro dessa palavra, seja sincero, Senhor, eu me entrego. O que que você está entregando, então? Como oferta viva diante do altar. O que que eu entrego, Pai? Peça o Espírito Santo para te ajudar nas suas orações. Porque Paulo também vai dizer que a gente não sabe orar, né? O Espírito Santo é quem intercede por nós. Glória a Deus pelo Espírito Santo. Então, entrega para ele. E na hora que você entrar no versículo 2, se você não tem a versão judaica completa, eu vou mandar essa versão aqui para você. Vou digitar e vou mandar para você. Quando você entrar no versículo 2, você vai pegar um pouquinho de suco de uva, você vai ungir a sua mente. Hoje tem ato profético. Um pouco de suco de uva, você vai ungir a sua mente. Vai pedir ao Senhor para que o sangue dele venha remir o seu entendimento, tirando toda imagem distorcida que a sua alma produziu. E depois você vai pedir ao Senhor para que você possa, né, a partir dessa mente renovada e transformada, experimentar. Aqui não é, a palavra aqui na judaica não é experimentar, é saber. Olha isso. Para que vocês saibam que Deus deseja a todos, e todos concordem. Olha isso. Que o desejo de Deus é bom, é satisfatório. Sabe o que que é isso? É você ter certeza. Não é apenas experimentar, é permanecer na vontade do Senhor, que é boa, que é agradável, que é perfeita. Aqui é bom, satisfatório e fadado ao êxito. Ou seja, não tem erro. E por último, você vai pedir ao Senhor sobriedade para sua alma. Nossa alma precisa de ser sóbria. Paulo ele vai nos dizer: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Talvez você não bebe. Em nome de Jesus, você não bebe.
Nunca bebeu, né? Mas você não bebe. Louvado seja Deus por isso. Bebidas com teor alcoólico, né? Que tira a sua consciência. Mas talvez sabe o que que você está bebendo e que tá te embriagando? Suas dores. Que está te fazendo perder a paz que excede todo o entendimento. Que está te fazendo, te conduzindo para uma mente ainda cauterizada. Então, essa semana, o Senhor vai trabalhar muito quanto a essa questão de mentalidade. Queridos, a gente precisa de ter uma mentalidade renovada. Amém? Vamos orar? Daqui a pouco, mais tarde, eu vou mandar para vocês, digitadinho, a tarefa e também vou mandar digitado para vocês esses versículos na versão a mensagem. Ó, mensagem não, judaica completa. Bom, vamos orar? Pai, nós te rendemos graças nessa manhã e apresentamos diante do Senhor, Pai, mais o feixe dessa semana, desse dia, mais os grãos, Senhor, desse dia. Pai, nós estamos em uma porta tão profética, no mês, Senhor, que é o mês da cura, o mês, Senhor, da restauração, da renovação, o mês em que o Senhor, Pai, nos conduz a ser curados na alma, no corpo e no espírito, mas também, Senhor, na nossa mentalidade. Então, Pai, pedimos ao Senhor que nesse processo, Senhor, nos ajude. Nos ajude, Senhor, a ter uma mente renovada, uma mente transformada. Nos permita, Senhor, viver a shalom do Senhor que excede todo entendimento. Pai, que o espírito de entendimento do Senhor esteja sobre nós, produzindo em nós o fruto da shalom. Pai, que tudo aquilo que vem trazendo turbulências para a nossa alma, tudo aquilo, Pai, que vem trazendo agitação para nossas emoções. Pai, talvez existam pessoas que estão aqui ou que vão ouvir essa ministração depois, que nem perceberam que o tempo mudou, que nem perceberam que eles não precisam mais viver os ciclos das suas dores, mas se acostumaram tanto que decidiram voltar no seu coração para o Egito, para os lugares de cativeiro. Talvez, Pai, existam pessoas aqui ou até mesmo que vão ouvir depois, que nem tomaram nota da liberação que o Senhor está fazendo nessa temporada. Mas, Pai, em nome de Jesus, que eles possam, Senhor, compreender através do Teu espírito de entendimento, que o Senhor, Pai, neste mês, é o mês que o Senhor abre uma porta, ou melhor, o Senhor escancara uma porta e faz um convite para nós. Vinde e sejam curados de todas as suas enfermidades, de todas as doenças da sua alma, da sua mentalidade, da sua trajetória, da sua jornada. Então, Pai, cabe a nós nos revestir do Senhor e acessar essa porta. Então, Pai, nos conduza. Não permita, Senhor, que percamos o tempo da tua visitação. Talvez, Pai, estamos ali como nos tempos de Ruth. Estamos procurando pão em Moabe, enquanto nos esquecemos que é em Belém a casa do pão. Então, Pai, nos ajude. Meu Deus, obrigada, Espírito Santo. Nos ajude a nos mover para fora de Moabe. Moabe, uma terra seca, uma terra que não produz, uma terra que emana e libera aquilo que éramos do nosso passado, uma terra de idolatria que come os nossos frutos e sementes. Mas nos ajude, Senhor, a acessar o Beit Lehem, que é a casa do pão. Pois na casa do pão
ainda há pão. Sacia, Senhor, a nossa fome emocional. Que tudo isso, Pai, que nesse percurso, Senhor, em que estamos buscando, em que estamos procurando, Senhor, culpados, que estamos buscando, Senhor, o que nos faltou, o que o outro falhou conosco. Ah, Senhor, nos encontre nos nossos caminhos de Damasco. Que a tua luz irradie os nossos olhos e que o nosso ouvido possa ouvir a tua voz. E que nesse caminho de Damasco, Senhor, nós possamos fazer como o Rabino Shaul, como Paulo, olhar para o Senhor e dizer: quem és tu, Senhor? Meu Deus, quem tu és? E o que queres que eu te faça? Que nós possamos ouvir a direção clara do teu Espírito nessa manhã. A direção clara, Senhor, e entender que talvez seja necessário que o Senhor nos coloque em uma casa na rua direita do caminho de Damasco para poder te conhecer, Jesus. Poder entender que tudo se completa em ti. Que nós somos curadas, saradas, remidas em ti. E que o Senhor já preparou um caminho de cura para nós. Mas os nossos pés, a nossa mente ainda teimam em percorrer o caminho da dor. Senhor, em nome de Yeshua, que que as escamas dos nossos olhos possam cair, que aquilo que distorce a nossa visão, lembrando aqui que esse é o mês onde a nossa visão também é limpa, para que possamos ver com clareza, que aquilo que turvou a nossa visão possa cair dos nossos olhos e que nós possamos olhar apenas para uma pessoa, para ti, e em ti encontrar todas as respostas que nós procuramos. E que possamos entrar na tua Shalom, que é a plenitude, que é o conhecer o Senhor. Pai, que como Maria nós possamos estar aos teus pés e encontrar-nos em ti, pois nada mais importa senão a tua presença. É na tua presença que somos curados. É pela tua palavra que somos lavados, santificados, purificados e curados. Assim como o Senhor disse em Êxodo capítulo 15, versículo 26. Se tu ouvires a minha voz e obedecer os meus mandamentos, eu não ferirei vocês com as doenças que eu coloquei nos egípcios, porque eu sou o Jeová Rafá, o Senhor que te cura. Buscamos a nossa cura em tantos lugares, mas nos esquecemos que a fonte é o Senhor. Assim nós oramos nessa manhã. Nos dê entendimento, Pai, clareza e shalom, para que possamos ter uma mente renovada em Ti. Em nome de Yeshua. Amém, amém e amém. Amém, minhas queridas. O Eterno abençoe vocês. Tenham um dia muito abençoado, muito profético. E que esse seja um dia de respostas para o seu coração. Eu creio. E o Senhor já começou a falar. Amém? Que o Eterno te abençoe. Beijo. Shalom, shalom.